Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de banco de dados. Atualmente temos vários sistemas que consultam e armazenam informação a todo momento. Você sabe como isso funciona? Se você não sabe, fica aqui no vídeo que você vai descobrir. Se você quer trabalhar com TI, banco de dados é um assunto muito importante. Então vamos lá ver um pouquinho de banco de dados, como instalar um e com os principais comandos. Vamos para o computador. A primeira coisa que temos que falar sobre banco de dados é que ele é um software especializado em armazenamento e consulta de dados. Nós temos muitas opções no mercado, como por exemplo Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL e muitos outros. Aqui vamos utilizar o Postgres, que é um banco gratuito e simples de ser utilizado. Para isso, vamos baixar e instalá-lo. Basta acessar o link que está aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, e clicar em Download. No caso, eu vou baixar a versão para Windows, que é o sistema operacional que eu estou utilizando. Feito isso, basta aguardar o download terminar. Com o download concluído, basta executar o arquivo. Vamos confirmar. Ok, com o instalador aberto, vamos clicar em Próximo. Não vou alterar aqui o local de instalação, você pode alterar se quiser. Aqui temos os componentes que serão instalados. Primeiro, vamos instalar o Postgres, obviamente queremos ele. Depois, temos uma ferramenta de administração, que vamos utilizar também, então sim, queremos instalar. O Stack Builder não vamos querer instalar, não vamos precisar dele. E o Command Line vamos deixar marcado também, para caso quisermos efetuar comandos via linha de comando. Aqui podemos apontar o local onde os dados serão armazenados. Vamos também manter no local padrão. Temos que definir uma senha. Você pode definir a senha que quiser aí, mas não pode esquecer. A porta também padrão, local padrão, e vamos finalizar aqui a instalação. Ele pode demorar um pouquinho, então eu vou cortar o vídeo até o final da instalação. E com a instalação finalizada, vamos acessá-lo. Para fazer isso é muito simples, basta abrirmos uma nova aba no navegador e colocar esse endereço aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço, lembrando que esse endereço está apontando direto para a sua máquina, não é um endereço na internet. E temos aqui o console administrativo do Postgres. Agora vamos configurar o nosso banco de dados, mas antes disso vamos entender rapidamente como ele estrutura a informação dentro dele. Podemos ver aqui um exemplo de uma tabela, e é com base nas tabelas que o banco guarda as informações. No caso, temos uma tabela simples de cadastro com CPF, nome e telefone. Quando vamos inserir uma informação no banco, temos que pensar qual tabela é mais adequada para inserir a informação. Nesse caso aqui, é uma tabela simples para exemplificar. Então, o primeiro passo é criar uma tabela dentro do banco. Para isso, a gente precisa clicar aqui nesse íconezinho do lado de Servers e ele vai pedir aquela senha que definimos lá na instalação. Eu vou colocar minha senha e ok, temos acesso ao nosso banco de dados. Aqui já temos a seção de Databases, ou seja, quais bases de dados já temos dentro do banco. Ele já vem com uma base de dados por padrão, que é a base de dados chamada Postgres. Porém, vamos criar a nossa, clicando com o botão direito, Create Database. E eu vou chamar ela de Cadastro. Legal? Agora, o que a gente quer fazer é criar a tabela dentro dessa base. A criação da tabela é feita via linha de comando. Então, o que a gente precisa fazer é clicar com o botão direito na nossa base de cadastro e colocar o termo Query Tool. Aqui abre um console para a gente digitar o comando. E o comando para a criação da tabela é bem simples. Vamos escrever Create Table. Afinal de contas, queremos criar uma tabela. E vamos dar um nome para ela, Clientes. Eu poderia deixar o nome como Clientes. Porém, é bom definirmos um prefixo chamado TB. Dessa forma, todo mundo que olhar Clientes vai saber que trata-se de uma tabela. Agora, a gente quer falar quais são os campos. O primeiro campo que eu vou colocar aqui é o CPF. Agora, a gente precisa definir o tipo de campo.
ou seja, se ele vai ser um texto, se ele vai ser numérico, se ele vai ser uma data. O CPF, ele é um número, porém, temos um caso peculiar nele, que é o quê? Alguns CPFs possuem 0 à esquerda, e no banco de dados, o tipo numérico não tem 0 à esquerda, ele remove o 0 à esquerda. Então, para evitar que o 0 à esquerda seja removido, vamos deixar o CPF como um tipo texto, que no caso, no Postgres, é representado por varchar. Ou seja, estamos falando aqui que vamos criar uma tabela chamada clientes, com uma coluna CPF, que é do tipo texto, e falta dizer o tamanho. Como o CPF tem 11 dígitos, eu vou colocar aqui 11 dígitos. Então, podemos passar o tamanho do campo entre parênteses logo depois do tipo. Agora, a gente põe uma vírgula e fala os outros campos. O nome, por exemplo, que também vai ser varchar. E dessa vez a gente vai chamar de 60, um tamanho bom para um nome. Depois, a gente quer colocar o telefone. Como o telefone não tem 0 à esquerda, nesse caso, então, eu vou utilizar numérico, que no caso é numeric. E a gente pode comportar aí até um celular, por conta disso, eu vou colocar 9. Também vou adicionar um campo que não tinha na nossa planilha, que é a data, ou seja, data de criação. Porque às vezes é importante a gente saber quando que esse cliente entrou na base. Então vamos vir aqui e colocar data, criação e falar que é do tipo date. Vocês reparem aqui que eu coloquei com underline. Por quê? Porque o banco de dados não aceita um nome com espaço. Então o padrão que a gente utiliza é, se precisar de espaço, a gente coloca um underline. E ela é do tipo date. E finalmente, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula para finalizar o comando. Aqui a gente pode executar de duas formas. A gente pode pressionar o play aqui, execute, ou o F5. Eu geralmente gosto de apertar o F5. E pronto, executamos e a nossa tabela foi criada com sucesso. Podemos ver aqui na seção de mensagens que ele fala, ó, create table, query return sucesso, né? Retornou sucesso na operação. Para conferir se a tabela foi criada com sucesso, eu vou tentar selecionar os dados dela e vamos ver o resultado. Para fazer isso, eu preciso rodar o comando select, asterisco. Asterisco quer dizer que eu quero trazer todas as colunas da tabela. E eu falo from e o nome da tabela. Pronto, ponto e vírgula para encerrar o comando. Dessa vez, eu vou selecionar só o trecho que eu quero executar e pressionar F5. Legal, ele trouxe para a gente aqui a tabela, falando os campos dela, porém não tem nenhum registro, porque a gente não inseriu ainda. Vamos inserir um registro para ver como é que é. A primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar outro comando chamado insert into. E a gente fala qual que é a tabela, no caso é tb clientes. Após isso, a gente vai falar quais são as colunas que a gente quer inserir. E aí eu quero inserir todas, CPF, quero inserir nome, quero inserir telefone e quero inserir data de criação. Legal? Agora, a gente coloca values, que é para passar quais são os valores. E aqui a gente pode copiar os valores aqui da nossa planilhinha. Eu vou pegar esse primeiro CPF aqui. Um ponto importante aqui é que eu coloquei aspas simples. Sempre que eu quero inserir um valor do tipo texto, eu tenho que colocar como aspas simples para o banco entender que isso é um tipo texto. Na sequência, eu vou colocar o nome, aqui pode ser José. Vou colocar o telefone. Como o telefone é numérico, eu não preciso colocar aspas nele. E agora, colocaremos a data de criação. Porém, em vez de tentar escrever a data de hoje nesse formato aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma funçãozinha do banco, que é now. Quando o banco vê esse termo now, ele vai entender que é hoje, que é para colocar o dia de hoje. Então eu vou colocar um ponto e vírgula e vou executar o comando. Eu quebrei a linha aqui para vocês verem, mas não tem problema. Você pode quebrar em quantas vezes quiser aqui, que o comando vai ser executado. Basta selecionar o comando inteiro que você quer executar e apertar F5. Legal, ele inseriu o dado para a gente. Agora vamos consultar. Seleciono Select, F5 e tá aí. Ele inseriu o dado para nós. Agora, vamos fazer o seguinte.
Vamos inserir mais um registro. Vamos inserir o mesmo registro. Seleciona, F5. E agora, legal. Agora temos 2 registros. Porém, aqui eu enxergo um problema. Não é interessante que o banco permita dados duplicados. Não é interessante também para o negócio ter uma base duplicada com o mesmo cliente nela. O que a gente pode fazer aqui? A primeira coisa é definir qual dessas colunas identifica esse cliente. Podemos pensar no nome. Porém, o nome não é muito legal. Afinal de contas, você pode ter mais de um cliente chamado José. Todavia, o CPF é um campo interessante. Por quê? No Brasil, não existe nenhuma pessoa com o mesmo CPF. Logo, é muito mais fácil você identificar esse cliente pelo CPF dele. Então, qual é a ideia aqui? É a gente falar para o banco que o que identifica esse registro como único é o CPF. Isso no banco a gente chama de Primary Key, que é um recurso muito importante no banco de dados. Como que a gente cria a Primary Key para essa tabela? Bom, a gente tem que fazer o comando alter table. Por quê? Porque a tabela já existe e a gente quer alterar ela, adicionando a informação da Primary Key. E aí a gente vai falar qual que é o nome da tabela, que no caso é clientes. E a gente quer adicionar o quê? Uma Primary Key. E qual que é o campo dessa Primary Key? Vai ser o CPF, que a gente coloca aqui entre parênteses. Fazendo isso, a gente pode selecionar o comando F5. Temos um erro. O que esse erro quer dizer? Ele está falando que ele não conseguiu criar um índice único nessa tabela. Por que ele não conseguiu? Porque se a gente voltar aqui, a gente vai reparar que a gente já tem um dado duplicado. Então, a gente não consegue alterar essa tabela para falar que esse campo é único, sendo que ele já não é único dentro dela. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa apagar um dos registros. Mas no caso, vamos logo apagar os dois. E aí, a gente já tem a oportunidade de aprender um novo comando, que é o delete. Como que é o comando delete? A gente escreve delete e fala from, qual é a tabela que a gente quer apagar, que no caso é clientes. Encerra o comando e F5 nele, executou. E agora, se a gente selecionar a nossa tabela, limpou todos os registros. Tome muito cuidado com o comando delete, porque ele apaga os dados, né? Então, na sua empresa, nunca faça um delete sem nenhum filtro, que é o famoso delete sem where, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como que funciona um filtro. Legal. Agora, com a nossa tabela vazia, a gente consegue colocar a Primary Key. Pronto. Dessa vez não teve erro nenhum e a nossa Primary Key foi criada. Se a gente reparar, agora a nossa coluna CPF tem um prefixo aqui, ó, tem um PK, que quer dizer Primary Key. Legal? Então é assim que usa uma Primary Key e é para isso que ela serve. Agora, vamos verificar se a nossa Primary Key funcionou, né? Agora a tabela está vazia, então eu vou inserir uma vez e ele inseriu um José. Agora vamos tentar inserir novamente o mesmo José. Agora temos um erro, o banco não deixou a gente inserir novamente o mesmo cliente. Legal, é exatamente o que a gente queria. Vamos fazer o seguinte, para testar o comando de atualizar, vamos inserir agora, dessa vez, a Maria. Então eu vou copiar e colar o comando aqui, e a gente vai copiar os dados da Maria aqui. Põe o CPF dela aqui, beleza, Maria, e o telefone dela aqui. Ok, agora, como o CPF mudou, o banco vai deixar a gente executar. Legal, temos 2 registros na tabela. Agora vamos ver como alterar um registro. Vamos pegar, por exemplo, o nome José. Ele está sem acento e eu quero colocar o acento nele. O que a gente precisa fazer? Primeiro a gente dá o comando update e fala a tabela, que no nosso caso é TB clientes. Agora eu vou falar que eu quero definir o campo nome igual a José. Legal, esse comando aqui já funciona, porém ele vai atualizar todos os registros da base e deixar o nome como José. Por isso, precisamos de um filtro, que a gente representa com o comando where. No where, a gente fala uma condição para o registro ser atualizado. E no nosso caso, a gente vai querer o CPF. Por quê? Ele é uma primary key e sabemos que só o nosso José que queremos tem esse CPF. Então a gente vai copiar esse CPF
e colar aqui o where CPF é igual a o nosso CPF do José. Vamos executar. E legal, ele executou. Vamos ver se funcionou. Tá aí, ó, funcionou, atualizamos o nome. Então é assim que nós atualizamos um registro na base de dados. Vamos ver um pouquinho agora, um pouco mais do comando where. Nós podemos usar o comando where em várias situações. Por exemplo, se quisermos selecionar somente o CPF do José, ou da Maria no caso, podemos pôr o where combinado com select. Where CPF igual, vamos pegar o da Maria dessa vez. A gente tem que colocar como aspas, porque ele é uma string. E pronto, tá aí, conseguimos selecionar a Maria. A gente pode usar também, e é muito recomendado, utilizá-lo no comando delete. Podemos definir a tabela. E vamos apagar a Maria, por exemplo, também. Vamos copiar o CPF dela aqui. E pronto, dessa forma deletamos só um registro. Se a gente for procurar pela Maria, não encontrou nada. Mas se a gente selecionar todo mundo, a gente encontrou. Então, é assim que utilizamos o where. Ele pode ser utilizado, além do update, em select e delete, em várias outras condições. Então, esse foi o básico do comando where. E agora, pessoal, uma revisão de tudo que vimos. Primeiramente, falamos que o banco de dados armazena suas informações em tabelas. E esse aqui é o comando para criar a tabela. Além disso, é interessante que cada tabela tem uma primary key, que podemos criar com esse comando aqui, e ela vai garantir a unicidade do registro. Além disso, podemos inserir dados com o comando insert, buscar dados com o comando select, apagar dados com o comando delete e atualizar dados com o comando update. Claro, temos os filtros, que é muito recomendado quando vamos atualizar ou apagar. E óbvio, se você precisar de uma consulta especificando um valor, basta utilizar o comando where também. Então é isso que eu queria trazer nesse primeiro vídeo para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me fala também se vocês querem uma parte 2 aprofundando no tema de banco de dados. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Falou!